términos são difíceis, mesmo quando você sabe que são para o melhor. Eu tenho tentado me manter firme depois de terminar com meu namorado de 2 anos e meio. Não quero entrar em detalhes. Não foi bagunçado ou dramático. Nós apenas não éramos mais certos um para o outro. Mas isso não tornava nada mais fácil. Em alguns dias, parecia que tudo me lembrava dele. Eu estava me forçando a manter o sem contato, dizendo a mim mesma que era a forma mais saudável para ambos seguirmos em frente. Mas era difícil, muito difícil. Uma das coisas que eu mais sentia falta em nós era jogar sinuca juntos. Era a nossa coisa. Eu sou uma jogadora razoavelmente boa, definitivamente melhor que a média, mas meu ex era incrível. Nos dias bons, ele fazia jogadas de efeito como se fosse nada. Uma tabela, 2 tabelas, bancos, chutes, combinações. Tenho quase certeza que ele estava até aprendendo um massé padrão. Cada um de nós tinha mesa de sinuca em casa, mas obviamente somos jovens e ficar em casa todas as noites não era exatamente o ideal. Quando saíamos, sempre nos certificávamos de que o lugar, geralmente um bar, tinha mesas de sinuca. Odiávamos bares lotados com longas esperas por mesas e clientes gritando. Então, os lugares para onde íamos eram mais tranquilos, geralmente atraindo um público mais velho. Bares, com mesas velhas e riscadas e pisos pegajosos, eram nosso ponto certo. Obviamente, você não pode esperar encontrar uma mesa regulamentar e em perfeito estado em qualquer bar. Mas esses bares eram definitivamente melhores do que os bares universitários barulhentos. Nós éramos geralmente os mais jovens ali, mas não ligávamos. Naquela altura do relacionamento, já estávamos um pouco entediados com a mentalidade universitária típica de ficar bêbado toda noite. Além disso, mesmo eu sendo tímida, meu ex era bem carismático e se dava bem com qualquer um. Não sermos novatos na sinuca também ajudava. Algumas semanas atrás, eu me peguei sentindo mais falta dessa parte da minha vida do que o normal. Era uma quarta-feira qualquer, então nenhum dos meus amigos estava livre. Eu não queria ficar em casa me sentindo mal por mim mesma, então decidi ir a um dos bares que frequentávamos. Disse a mim mesma que não era sobre nostalgia, que eu só precisava sair. Acredite, não sou o tipo de pessoa nem costumo ter confiança para sair sozinha, mas naquela noite eu estava num estado de espírito diferente. O bar estava exatamente como eu lembrava. Luz fraca, bancos gastos, um jukebox no canto. A familiaridade era reconfortante, mas também doía. As memórias voltaram e eu quase me virei para ir embora, mas me forcei a ficar. Depois de pegar algumas bebidas, fui até uma das mesas de sinuca e comecei a passar giz no taco distraidamente. Não sei bem o que eu planejava fazer ali. Jogar sozinha pareceria estranho. Felizmente, minha dúvida foi respondida quando um cara se aproximou. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, a única pessoa no local perto da minha idade. Ele se apoiou na mesa e perguntou se eu queria jogar. Eu assenti e disse para ele arrumar as bolas. Ele colocou o dinheiro na mesa e começou a arrumá-las errado. Eu ri por dentro, mas não falei nada. Jogamos algumas partidas e eu comecei a relaxar. Ele não era ruim, não tão bom quanto meu ex, mas não terrível. Eu não estava pegando leve, ganhei todas as partidas que jogamos. Conversamos enquanto jogávamos e ele até me comprou umas bebidas. Era simpático, mas logo ficou claro que não era muito esperto. Eu gosto de caras afiados, rápidos, que sustentam uma boa conversa. Esse não era muito assim. Mesmo assim, eu não liguei. Era bom apenas jogar e conversar sem pensar demais. Eu estava me divertindo. Depois do quarto jogo, ele fez a pergunta se eu queria ir para a casa dele. Aquilo me pegou de surpresa, mas não era totalmente inesperado. Eu congelei por um segundo antes de balançar a cabeça. Tentei fazer parecer brincadeira dizendo que ele precisaria de um segundo encontro para isso. Na real, eu só não queria avançar tão rápido. Talvez eu não fosse totalmente contra algo a mais com ele.
Mas uma quarta-feira qualquer não era a hora. Acho que não recusei do jeito certo porque o comportamento dele mudou. O sorriso sumiu e ele começou a me olhar feio. Eu não estava preparada para o que aconteceu depois. Ele disse: "Você tá falando sério?" E agarrou meu pulso falando algo sobre ter gastado dinheiro nas bebidas. Antes que eu pudesse responder, ele puxou minha bolsa. Eu nunca tinha passado por isso. Então, em vez de gritar ou lutar, eu apenas congelei. Mesmo estando em um lugar público, eu estava apavorada. Felizmente, alguns homens mais velhos no bar perceberam e intervieram. Honestamente, não sei o que teria acontecido se eles não tivessem. Um deles mandou o cara me soltar. Ele me lançou um olhar de ódio, murmurou algo e jogou minha bolsa de volta na mesa antes de sair furioso do bar. Meu coração ainda estava disparado. Agradeci muito aqueles caras. Para mim já tinha acabado. Pedi um Uber e fui embora ainda em choque, tentando processar o que tinha acontecido. No Uber, fechei os olhos e devo ter cochilado, porque a próxima coisa que lembro é do motorista me acordando. Estávamos parados em frente à minha casa. Agradeci, saí do carro e comecei a andar até a porta. Enquanto procurava as chaves na bolsa, abri o celular pela primeira vez desde que saí do bar. Foi quando eu vi aquela notificação horrível. AirTag encontrado se movendo com você. Quase deixei o celular cair. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu vasculhava a bolsa, jogando carteira e maquiagem de lado até sentir algo estranho. Puxei e fiquei em choque. Havia literalmente um AirTag dentro da minha bolsa. Uma onda de pânico me atingiu muito mais forte que antes. Eu ainda estava no meio da rua. Joguei no chão e pisei várias vezes até ter certeza que estava quebrado. Segurei o grito respirando fundo. O frio não ajudava. Eu precisava entrar. Olhei em volta freneticamente, mas a rua estava vazia. Quem quer que tivesse colocado o AirTag, provavelmente aquele cara do bar, saberia exatamente onde eu estava. Talvez não minha casa exata, mas a rua. As casas do meu bairro são grandes e afastadas, então ele poderia restringir bastante. Peguei minha bolsa e corri para a porta dos fundos, tremendo para destrancar a fechadura até finalmente entrar. Bati a porta, tranquei. Meu coração parecia que ia explodir. Eu estava segura, mas não parava de tremer. Subi para meu quarto me perguntando como tinha me metido nisso. Normalmente eu durmo às 10 e apago por 9 ou 10 horas, mas naquela noite eu não ia dormir. Olhei pela janela, achando que talvez a paisagem me acalmasse. Mas enquanto olhava distraída, notei um Lincoln velho passando devagar pela minha rua. Nada demais, mas era tarde para carros estarem ali. Então ele passou de novo na direção oposta e eu soube que algo estava errado. Passou ainda mais devagar, como se o motorista estivesse procurando as casas. Não queria encarar a realidade, mas quando passou a terceira vez não tive escolha. Era ele. Tinha que ser. Ele estava tentando achar minha casa. Quis gritar. Na próxima vez o carro passou com o vidro do motorista meio abaixado. Eu queria chamar a polícia, mas não queria que ele soubesse que estava na área certa. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu estava apavorada e não conseguia pensar direito. Na próxima vez que o carro passou, a mão do motorista estava para fora, segurando algo. Parecia uma faca. E então, em vez de seguir, o carro parou no meio da rua, bem em frente à minha casa. Eu me abaixei, meu coração batendo 1000 por hora. Fiquei ali, agachada, com medo de me mover. Quando olhei de novo, o carro tinha ido embora. Esperei o que pareceu 1 hora, mas ele não voltou. Na manhã seguinte, contei tudo para meus pais. Meu pai brigou comigo por não ter chamado a polícia, mas eu disse que estava com medo demais. Ele ligou para um amigo chefe de polícia para pedir conselhos. O amigo disse que não havia muito o que fazer sem mais evidências ou a placa do carro, que eu não consegui ver. Disse para chamarmos a polícia imediatamente se víssemos aquele carro de novo.
Eu não saí de casa por dias. Mesmo agora, ainda tenho medo de ele estar esperando em algum lugar e me ver sair ou entrar. Não vi mais o carro. Então talvez o pesadelo tenha acabado. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir para que deixe o like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Minha vida não é das mais emocionantes, mas é confortável. Tenho 40 anos, sou solteiro, sem filhos. Alguns acham isso deprimente, mas honestamente eu não me importo. Tenho um trabalho estável, uma casa decente e ninguém para responder além de mim mesmo. Trabalho como bartender num rooftop de luxo, numa cidade vizinha, atendendo um tipo de clientela que acha bares comuns abaixo deles. Eu não vivo nem perto desse nível de luxo. Minha casa é num bairro de classe média a 20 minutos dali, mas trabalhar lá tem suas vantagens. As gorjetas são ótimas, as pessoas jogam dinheiro sem pensar e o público rotativo mantém as coisas interessantes. Como é um bar sofisticado, não temos os típicos frequentadores de boteco. Eu gosto disso. Nunca gostei muito de como alguns clientes se aproximam dos bartenders. Talvez seja coisa minha. Eu prefiro manter distância. Devo mencionar que meu nome é Kevin. Isso vai ser importante depois. Era uma sexta à noite, nosso dia mais movimentado. O lugar estava lotado, como sempre. Grupos brindando, casais em encontros e alguns que entraram só para se sentir importantes. Eu gosto de um jogo mental com os clientes. Tento adivinhar quais estão fingindo ser algo que não são. Você aprende muito sobre uma pessoa pela forma como ela pede um drink. Os que pedem coquetéis complicados geralmente querem impressionar alguém. Os que pedem um uísque puro tiveram um dia pesado. Eu estava de olho num casal no fim do balcão, quase terminando o vinho. É sempre melhor oferecer o refil antes que eles peçam. Eu estava no ritmo, misturando drinks e conversando, quando notei alguém entrar que destoava totalmente. Vi o cara na hora, apertava os dentes e parecia furioso. Cabelo preto desgrenhado caindo como ninho na testa, moletom preto sob uma jaqueta de couro gasta, manchada. Mas nada era tão inquietante quanto o rosto. Ele parecia com raiva real. Veio direto para o bar, não sentou, apenas ficou me encarando. Me perguntei como ele tinha passado pelo segurança. Limpei a garganta e perguntei se queria beber algo, tentando manter um tom neutro apesar do clima estranho. Ele não respondeu de imediato, só ficou me olhando como se fosse me atacar. Finalmente murmurou que queria um double shot de Jagger. Assenti, peguei um copo e servi. Não é um drink comum ali, mas cada um com seu gosto. Coloquei o copo na frente dele e fui atender outros. Quando voltei para cobrar, ele jogou dinheiro amassado no balcão. Quase ninguém paga em dinheiro ali. De novo, não julguei. Ele não disse nada enquanto eu registrava e eu já ia me afastar quando ele falou de novo. Ainda lembro exatamente das palavras. Eu sabia que ia te encontrar aqui, Kevin. Eu congelei. Olhei para ele tentando entender. Coloquei o copo que segurava no balcão e perguntei como ele sabia meu nome. Não queria fazer escândalo. Falei baixo, mas sério. Ele não respondeu, só continuou me encarando com aquela intensidade. Finalmente disse, eu sei o que você fez. Antes que eu perguntasse o que ele queria dizer, virou e foi em direção ao elevador. Eu queria gritar ou correr atrás, mas estava no trabalho. Fiquei parado, sem entender nada. Eu juro que não reconhecia aquele homem. Não sou santo, mas não faço inimigos. Isso estragou meu humor pelo resto da noite. Quando meu turno acabou, fui para casa ainda pensando naquilo. Revirei minha cabeça, procurando qualquer explicação, mas nada. Quando fui dormir, ainda estava perturbado. No meio da noite acordei do nada. Não sei porquê, não ouvi nada, não vi nada, mas senti algo errado. Sem me mover, mantive os olhos abertos para me adaptar ao escuro. Depois de um minuto, vi algo que me deu um choque de adrenalina. Havia uma sombra escura no canto do meu quarto, perto da porta. Parada. Eu tinha certeza que não pertencia ao meu quarto.
Meu coração disparou, mas me forcei a ficar imóvel, fingindo dormir. Alguém estava no meu quarto. Repeti isso na minha cabeça umas 6 vezes antes de processar. Eu precisava fazer algo. Contei até 3 silenciosamente e, num movimento rápido, pulei da cama gritando. Estava pronto para lutar, mas a figura não veio até mim. Em vez disso, correu para a porta. Ao se mover, ouvi algo cair no chão. Corri atrás pela casa, mas quando cheguei à porta da frente, ela estava escancarada e a pessoa tinha sumido. Quis correr para fora, mas temia cair numa armadilha. Decidi o que ainda acho ser a decisão certa. Fechei e tranquei a porta. Lembrei do barulho no quarto. Voltei, acendi a luz e congelei. No canto havia uma faca caída. Uma das minhas, da cozinha. Senti enjoo. Quem quer que fosse, estava planejando me machucar, talvez me matar. Liguei para a polícia na hora. Eles chegaram rápido e vasculharam a casa e o quintal, mas não acharam nada. Descrevi o homem do bar. A polícia pegou as imagens do meu trabalho, mas ainda não o encontraram. O que mais me assusta é saber que eu tinha trancado todas as portas naquela noite. Eu tranco todas as noites. Durante a busca, os policiais não conseguiram descobrir como aquele homem entrou. Nenhuma janela quebrada ou destrancada, nenhum sinal de arrombamento. Até hoje, não sei como ele entrou. Não o vi desde então, mas estaria mentindo se dissesse que não penso nesse encontro com frequência. Eu trabalho como bartender num bar e restaurante num subúrbio, nos arredores de Baltimore. Vou tentar explicar o layout para a história fazer sentido. É um lugar movimentado com um esquema único. Não há garçons, só bartenders como eu e os cozinheiros no fundo. Se quiser comida ou bebidas não alcoólicas, você pede no balcão e quando tudo está pronto, você pega no balcão. Não sei por que é assim. Acho que a gerência quer economizar evitando contratar garçons. De qualquer forma, isso deixa tudo acelerado, o que eu gosto. Por algum motivo, o lugar é muito popular, mesmo eu não achando nada de especial. O clima é animado, com música, público agitado e uma área em pé perto do DJ onde as pessoas dançam e conversam. O fluxo constante e a energia alta fazem o trabalho passar voando. Eu amo conhecer e falar com pessoas novas, então esse trabalho é perfeito. Eu enlouqueceria se tivesse longos períodos ocioso, mas é só comigo. Aposto que alguns preferem o contrário. Aquela noite começou como qualquer outra. Era fim de semana, então ia estar cheio. Eu estava pronto. Depois de um tempo, o bar lotou, parecia mais um público universitário naquela noite, o que significa mais dança, mais bebida derramada e mais bagunça em geral. E gorjetas piores, o que me irrita. Um grupo de garotos continuava pedindo rodadas de tequila mais rápido do que eu colocava sal e limão. Um deles estava tão bêbado que me disse a mesma cantada 3 vezes. Eu estava na correria quando vi um casal de idosos entrar e sentar num canto. Nada estranho à primeira vista, só achei curioso pessoas daquela idade ali. Mas eu estava ocupado demais para pensar. Passados uns 30, 60 minutos, eu estava servindo gin tônicas quando olhei de novo para o casal. Minhas mãos trabalhavam no automático, mas minha mente ficou presa neles. Então percebi. Eles estavam sentados imóveis. Não pediram nada, nem comida, nem bebida, eu lembraria. Olhei mais de perto e vi que nem se encaravam. Ambos fixos numa parede ao lado. Pelo que parecia, nem conversavam. Era muito estranho. Eu estava curioso, mas a bar estava cheio demais para eu ir até lá. Imaginei que podiam estar esperando alguém ou um garçom. Quando consegui uma folga, decidi checar. Fui até eles com um sorriso educado. Nenhum dos dois virou para mim, ainda encarando a parede como estátuas. Limpei a garganta e perguntei se queriam algo. A mulher nem se mexeu. O homem virou a cabeça devagar, como em câmera lenta. Quando vi o rosto dele, um arrepio correu por mim.
pele pálida, enrugada, olhos fundos. Ele não falou, só me olhou e balançou a cabeça uma vez, firme e silencioso. Algo naquele olhar me embrulhou o estômago. Murmurei algo e voltei rápido para o balcão. Tive um pressentimento estranho. Eles pareciam não pertencer nem a este século, quanto mais a este bar. Por um tempo não olhei mais para aquele canto. Quando as coisas acalmaram um pouco, olhei por impulso e quase deixei o copo cair. Ambos estavam olhando diretamente para mim agora. Fiz contato visual com a mulher, mas ela não desviou. Acho que nunca estive tão desconfortável no trabalho. Virei de novo e fingi estar ocupado, tentando não surtar. Quando olhei de novo, a mesa estava vazia. Fiquei aliviado, feliz que tinham ido embora. No fim da noite, ainda pensava nisso enquanto limpava o bar com minha colega Karen. Decidi perguntar a ela se tinha visto algo estranho. Ela é, digamos, uma veterana. Trabalha lá há anos e se orgulha de perceber tudo e todos que passam pela porta. Quando perguntei sobre o casal, ela me olhou confusa e disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Fiquei olhando para ela sem entender e expliquei que estava falando do casal de idosos que estava sentado no canto da cabine. Ela balançou a cabeça e disse que não lembrava de ter visto ninguém assim. Depois, brincando, perguntou se eu estava tendo alucinações, o que me fez dar uma risadinha, mas por dentro eu estava desmoronando. Eu sabia o que tinha visto. Perguntei novamente se ela tinha certeza, e ela cruzou os braços antes de listar, um por um, pelo menos 10 clientes que tinham feito pedidos naquela noite, descrevendo até as roupas que usavam. Ri outra vez e elogiei a memória dela. Mas como eu disse, por dentro eu estava morrendo de medo. Quando finalmente fechamos o restaurante, comecei a duvidar de mim mesmo. Ao caminhar até o carro, vi algo que quase me fez deixar as chaves caírem de medo. Do outro lado da rua, debaixo de um poste solitário, 2 figuras escuras estavam paradas. Eu sabia que eram eles. Quis gritar, mas nenhum som saiu. Não esperei nem mais um segundo. Pulei dentro do carro, tranquei as portas e saí dali em disparada, sem olhar para trás. A viagem de volta para casa foi horrível. Eu tentava não desabar o tempo todo, repetindo sem parar: meu Deus, meu Deus. Tantas perguntas passavam pela minha cabeça. Será que a Karen realmente não os viu? Aquelas pessoas eram reais? Ou eu estava perdendo a sanidade? Não conseguia explicar. Achei que estava ficando louco. Gostaria que essa história tivesse um final com alguma explicação, mas não tem. Nunca mais vi aquelas pessoas. Nunca obtive nenhuma resposta. E acho que nunca vou ter. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou de ouvir essas histórias e quer continuar acompanhando, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.